A paz do Senhor, caríssimos e caríssimas. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na lição 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, baseado no texto de Jó, capítulo 8, do 1 ao 4, capítulo 18, do 1 ao 4 e o capítulo 25, do 1 ao 6. Não deixa de se inscrever no nosso canal, porque essa lição belíssima trabalha um ponto de vista filosófico, existencial e místico a respeito do sofrimento e da relação do servo de Deus. Nessa lição estudaremos sobre quem foi Bildade, um dos amigos de Jó. Notaremos os 3 discursos dele contra o patriarca. Nós vamos pontuar um pouco dessa sua teologia, a devida refutação bíblica, e analisaremos as contestações de Jó e as palavras de Bildade. Por fim, veremos as causas pelas quais sofremos no mundo. Será que o autor vai responder para nós o real motivo do sofrimento na humanidade? Vamos lá então. Primeiro tópico dessa lição belíssima trabalha informações sobre Bildade, como o autor vem fazendo nas outras lições. Quem foi essa pessoa, né? Aliás, Bildade é um nome lindo, né, para você colocar no seu filho. Eu não posso garantir que seu filho vai te perdoar, mas enfim, né, é um nome, é uma sugestão. Segundo o dicionário Strong, o nome Bildade significa amor confuso. Não possuímos muitas informações acerca de Bildade. Limita-se a Bíblia a informar que este amigo de Jó era um suíta. Certamente morava ele em Canaã ou em suas imediações, pois, primeiro, falavam a língua aparentada, a de Jó e de seus amigos. Não demorou em encontrar-se com Elifaz e Zofar quando combinaram a vir consolar o patriarca. E C, sua visão de mundo era bem parecida com a dos seus 2 outros amigos companheiros. Aliás, companheiro é uma palavra bem temerosa, né? Deixa pra lá. Bildade, um semita que habitava no território cananeu, onde Suá, a semelhança de Temã, era um dos muitos pequenos reinos ali estabelecidos. Vamos trabalhar um pouco a sua relação com Jó. Bildade é descrito como o segundo dos 3 amigos de Jó. Confere lá, Jó 2:11, 8:1, 18:1, 25:1, 42:9, que veio a condoer-se dele quando soube da sua aflição, mas que, na verdade, aumentou seu sofrimento. Jó 2:1. Tem gente que, para ajudar, começa a atrapalhar, né? Mas, enfim, deixa esses rancores para lá. Vamos continuar na lição. Os 3 amigos de Jó eram idosos. Jó 32:6. E é bem possível que Bildade fosse o segundo mais velho, uma vez que o seu nome aparece em segundo lugar e ele fala depois de Elifaz. Jó capítulo 8, verso 1 ao 4. A origem de Bildade. Quanto ao seu lugar de origem, é dito que ele era um suíta, provavelmente por ser descendente de um filho de Abraão e Quetura, chamado Suã, Gênesis 25:2, 1 Crônicas 1:32, Jó 2:11, ou por ter sido membro de uma tribo aramaica que viveu no sudoeste da Palestina, Gênesis 25, versos 2 e 6. A teologia de Bildade é parecida à do amiguinho dele, né? Elifaz, toma lá da cá. Ou seja, uma teologia da barganha que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus, as ideias por ele defendidas. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Esta era uma demonstração da cultura gentílica. A ideia da troca de favores, um moralismo fundamentado na tradição. Pode-se descrever Bildade como uma só palavra? Qual é ela? Legalista. Nada presente com os dias de hoje, nada parecido, imagina, que isso? Que isso? Não, nada a ver, né? Que isso? Deixa as ironias para lá. Seu lema era, abre aspas, eis que Deus não rejeita o íntegro, não toma pela mão os malfeitores. Ou seja, ama o que não presta e dá bitoquinha de quem presta. Jó capítulo 8, versos 20. Os 3 discursos de Bildade. Primeiro discurso, Jó capítulo 8, verso 1 ao 22. Esse capítulo descrevemos Bildade dizendo que Jó não poderia queixar-se de seu sofrimento, pois Deus é justo e jamais traria tal angústia sobre ele. Imagina, se pelo menos seus filhos não houvessem pecado. Jó capítulo 8, verso 1 ao 3.
Bildade foi o primeiro dos três a acusar os filhos de Jó de transgressão. Tem gente que é assim, além de falar que a nossa família está na lama, fala que a gente está na lama, inclui todo mundo. Só porque nós estamos passando por uma dificuldade, um sofrimento ou uma tempestade. Se Jó se arrependesse, Deus restituiria a prosperidade. Os tempos passados mostraram que Deus destrói o perverso e sustenta o justo. Está registrado em Jó 8, versos 5 ao 11. 5 ao 7, o capítulo 20 ao 22. Portanto, o seu sofrimento não era injusto, mas punitivo por algum pecado que Jó mesmo podia desconhecer. Será que você não se lembra, Jó? Alguma coisa que você fez e não quer lembrar? Era esse o estilo de Bildade. Prossigamos. O segundo discurso, que vai trabalhar Jó, capítulo 18, do 1 ao 21, Bildade declara que os pecadores recebem apenas miséria nessa vida e desonra após a morte. Assim como ele faz, Bildade desclassificou as aflições de Jó com as que sobrevêm nos perversos. Imagina só. O terceiro discurso, Jó 25, do 1 ao 6, ele sustenta a majestade e a perfeição de Deus em supremacia e imperfeição de todas as coisas criadas e argumentou que o homem é um verme e por isso impuro diante de Deus. Jó 25, 4 ao 6. As ideias de Bildade, idênticas à defendida há milênios depois pelo deísmo, que afirma que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele, abandonando as suas criaturas, ferindo até a doutrina da onipresença divina. E pior, se o homem é um verme diante de Deus, que esforço o homem poderia ter para alcançar alguma coisa diante de Deus? É o que a gente começa a derrubar do ponto de vista filosófico, não é nem teológico. Enfim, O terceiro tópico dessa lição vai trabalhar a teologia de Bildade refutada pela Bíblia. Claro, nós estamos aqui nem razão pela razão, é a razão pela palavra. E a palavra, enfim. Não é verdade que se sofremos é porque pecamos. Não é. A Bíblia deixa claro que os sofrimentos vieram para o ser humano por causa do pecado original. Nós estamos falando lá da obra adâmica. Nem sempre por causa de um pecado pessoal. Gênesis 3, 16 ao 19. No caso de Jó, de forma nítida, observamos que ele não havia transgredido contra Deus para passar por tudo aquilo. Muito pelo contrário, é porque era fiel e que estava sendo provado por Deus com tal sofrimento, conforme o testemunho do próprio Deus. Abre aspas. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha com que orgulho que o Senhor fala de Jó, né? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a mim e que desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para eu o consumir sem causa. Quando eu disse aqui, olha o orgulho de Deus com relação de Jó, não estou dizendo o orgulho no sentido de pecado, né? Mas aquela gostosura, ele se deleita em ver a fidelidade de Jó. Jó, capítulo 2, verso 3. E não é verdade que só resta sofrimento para o ímpio na terra. Quem dera se os santos só se alegrassem, jubilassem, gozassem, enquanto os ímpios só se lascassem. Isso não é verdade. De acordo com a história sagrada, os ímpios podem prosperar financeiramente. E nem precisa, né, querido? Dá uma olhada na casa do seu vizinho. Às vezes, até mais que os justos. A geração de Caim, por exemplo, era tecnologicamente avançadíssima, apesar de ímpia. Gênesis 4, 17 ao 22. Asaf observou que os ímpios, apesar de verem no pecado, prosperam. Salmo 73, 3 ao 12. No entanto, sua prosperidade material não lhes assegura felicidade plena e vida eterna. Salmo 73, verso 16 ao 20. Não é verdade que um homem não possa ser justo diante de Deus, apesar das suas limitações e imperfeições. Uma coisa não é a outra. O homem pode ser relativamente justo. Somente Deus pode ser absolutamente justo. Jó teve testemunho de sua justiça pelo próprio Deus. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente, que desvia do mal. Jó capítulo 1, verso 8. Outros servos de Deus também são tidos como justos em sua geração, tal como Daniel, Noé, lá registrado em Ezequiel 14, 14. Aliás, o próprio Senhor Jesus, aqui lembrando eu, dá testemunho de João Batista, né? Homem justo.
dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Olha que coisa interessante. Vamos para o tópico 4, as contestações de Jó às palavras de Bildade. Essa lição é tremendamente filosófica, muito linda, né? Eu gosto demais. Jó não se considerava absolutamente justo. Jó capítulo 9, verso 1 ao 35. Ao contrário de que pensava e afirmava Bildade, Jó não se considerava 100% justo, não. Ele sabia que era um homem com imperfeições. Olha o que vai dizer o capítulo 9 do verso 2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Lá no versículo 15 ainda afirmou, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Logo, Bildade estava equivocado. Jó não acusava Deus de injustiça em momento nenhum por fazê-lo sofrer sem aparente causa. Ele apenas não entendia por que estava passando por tudo aquilo, visto que não tinha consciência de ter pecado, embora soubesse que era um pecador. Confere Jó capítulo 10, verso 1 ao 2. Jó não ficava aliviado com as palavras dos seus amigos. Tem gente que podia calar a boca em vez de ficar falando nada com nada misturado com coisa nenhuma. Eu queria falar outra palavra, mas em respeito a vocês eu não vou falar não. Né? Vamos falar nada com nada misturado com coisa nenhuma e pronto. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Jó 19, verso 1 ao 29. Os amigos de Jó vieram consolá-lo. Jó 2,11. No entanto, suas palavras descabidas sobre Deus para tentar livrar o sofrimento do patriarca se tornaram como flecha em sua alma, acrescentando-lhe ainda mais dor. Jó capítulo 19, 1. Tem gente que em vez de apagar o fogo, joga mais lenha na fogueira, né? Traz até gasolina para inflamar de vez. Não bastava para eles que os parentes lhe deixassem. Os servos e servas, sua esposa, não suportavam o seu hálito por causa de sua doença. Jó 19, do 13 ao 19, diante disso tudo, Jó rogou que ele estivesse em misericórdia e parasse de acusá-lo. Abre aspas. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó 19, 21. Apesar de tão grande sofrimento, não perder a sua fé, nem o amor e nem a esperança em Deus. Abre aspas, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Olha que coisa linda, irmãos. Jó reconhece a grandeza de Deus e defende a sua integridade. Jó capítulo 26, verso 1 ao 14 e o 27, do 1 ao 23. Assim como Bildade, em seu terceiro discurso, louva a Deus, Jó 25, do 1 ao 6, Jó também o louva. Jó 26, do 1 ao 14. No capítulo 27, o patriarca acrescenta que não manchará seus lábios de forma nenhuma, conservando a sua integridade. Meu Deus, que homem de fé! Deus me livre, mas eu não daria conta de tamanha expressão de fé. Jó 27, 1 ao 4. Agora vamos trabalhar o tópico 4, belíssimo também, as causas pelas quais sofremos. Vamos ver se o autor consegue responder? Vamos lá. A Bíblia aponta diversas causas pelas quais nós sofremos. Notemos, primeiro, por causa do pecado original, Deus criou tudo perfeito e bom. No entanto, por causa da queda e das consequências do pecado, foi que o sofrimento entrou na vida humana. Gênesis 3, do 17 ao 19. Segundo, por causa do pecado pessoal. Não podemos negar que também podemos sofrer pelas escolhas erradas que tomamos na vida. Israel, por exemplo, diversas vezes, por causa das atitudes erradas que fez. Jeremias 25, 14. O problema de citar Jeremias aqui é que ele também faz uma teologia retributiva, né? Miqueias 7, 13. Diversos personagens bíblicos colheram o fruto das suas obras. Números 12, verso 1 ao 10, segundo Crônicas 26, 19, Atos 5, verso 1 ao 6. A lei da semeadura ainda está em vigor. Gálatas 6, 7. Terceiro, porque estamos no mundo. Eu gosto mais dessa expressão. O fato de estarmos no mundo contaminado pelo pecado também nos faz sofrer. Jesus conscientizou seus seguidores dessa árdua verdade. No mundo tereis aflições. Jó 16, 31. Sol está aí, nasceu para todos. O sorriso e as lágrimas são para todos, santos e ímpios. 4. Porque somos crentes. Ser filho de Deus não dá imunidade ao sofrimento. Quem dera, né, irmãos? Pelo contrário, há tribulações que são pertinentes à vida daqueles que servem a Deus.
Mateus 5, 11, 12, Atos 14, 22, 2 Timóteo 3, 12, pelo fato de sermos santos no mundo perversos e por sermos provados para sermos aperfeiçoados. Salmo 119, 71, 1 Pedro 4, 12, através do sofrimento tal qual Jó, 23, 10, 42, 2. Quinto, Deus permite para moldar o nosso caráter. De certa forma, a aprovação deve até ser acolhida com prazer. É esquisitíssimo falar isso, mas eu não posso fugir do contexto. Romanos 5,3. Pois tais provações têm algumas finalidades. A. Mostrar ao homem sua própria fraqueza e conscientizá-lo da sua dependência divina. Deuteronômio 8, do 3 ao 16. Aperfeiçoar o seu caráter, B, Isaías 48, 10, e C, aprofundar o seu conhecimento em relação a Deus, Jó 42, 5, D, conceder-lhe experiências, Romanos 5, 3, 2 Coríntios 1, 3, e provar e aperfeiçoar a sua fé, 1 Pedro 1, 7, e F, corrigir os erros cometidos, Salmo 119, 67, 71, Deuteronômio 8, 5, Hebreus 12, 6. Conclusão? A Bíblia nunca sugeriu aos crentes que sua vida seria um caminho fácil. Pelo contrário, adverte-os que se encontrariam envoltos em várias provações e aflições. Jó 16 e 33, Tiago 1, 2. Assim sabemos que enfrentamos muitas provas e tentações, porém, de todas nos livrará o Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Deus abençoe a sua vida.